curso Mestres do Maquiavelismo no primeiro link da descrição. Tu deveria ter o triplo de cuidado com o que tu fala consigo mesmo, e eu vou te explicar isso de forma magistral e rápida. Se liga só, foram feitos estudos que tudo que tu tem como crença tende a reverberar na própria realidade. Foi feito um estudo com uma mulher que ela era esquizofrênica, tinha uma personalidade meio bipartida, sabe? Tipo, uma hora ela tava bem, outra hora ela tava mal. Começaram a monitorar essa mulher e em determinado momento a personalidade dela trocava e ela começava a achar que era diabética. E o próprio corpo dela, que antes estava normal, produzindo exatamente os hormônios nas proporções certas, passava a produzir os hormônios para que ela realmente tivesse diabetes. Ou seja, a crença dessa mulher estava produzindo de fato diabetes nela. Outro estudo muito interessante foi o seguinte: um cara pesquisador das drogas e dos usuários de drogas deu drogas falsas para esses usuários que já eram viciados em droga e descobriu que simplesmente as pessoas sentiam os mesmos efeitos da droga reais, mesmo com a droga falsa, simplesmente porque elas pensaram que era droga. E esse professor universitário que conduziu esse estudo acabou concluindo que as drogas nada mais são do que o efeito do próprio ser humano em relação às drogas. Claro, há uma resposta fisiológica real em um primeiro momento, mas elas não são, tipo, unanimemente não transcendem tanto assim um ser humano a ponto dele ficar viciado. Ele ficou viciado na própria sensação que ele mesmo se induziu a sentir com a droga, entendeu? Outro caso muito interessante: as pessoas que foram induzidas hipnoticamente a sentir um cubo de gelo, só que o cara que estava hipnotizando elas fez elas pensarem que estavam sendo queimadas com ferro quente. Essas pessoas, depois de 2 dias, criaram bolhas aonde foi passado o ferro quente, ou seja, a crença de que elas estavam sendo queimadas levou o próprio corpo delas a criar bolhas onde nem tinha nada, não iria acontecer nada, entendeu? Pra te ver o tanto que a tua crença e o que tu pensa em relação às coisas impacta diretamente no resultado de qualquer coisa que tu vai ter na tua vida. Inclusive, o Albert Einstein, eu não sou nenhum fã do Albert Einstein, mas ele disse uma parada que é o seguinte: algumas pessoas são tão preconceituosas que elas não conseguem nem pensar fora do que foi ensinado para elas. Ou seja, o que as pessoas aprenderam no ambiente em que elas cresceram, elas tomam aquilo por absoluto, sabe? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo perfeito aqui. Quando tu era criança, muitos de vocês vão se identificar perfeitamente aqui. Vocês foram induzidos a ser pessoas que têm vergonha de falar em público por algum parente extremamente burro. Vocês estavam lá, eram crianças, tiveram uma experiência em público e simplesmente não se sentiram confortável com aquilo. E algum parente de vocês, que se achava muito inteligente, mas era extremamente burro, foi lá e disse o seguinte: não, tá tudo bem tu se sentir assim, tu é introvertido. E aí tu ficou tipo, o quê? Como assim introvertido? Daí o teu parente idiota foi lá e te respondeu: não, isso é normal, eu também sou assim, tá tudo bem, tem pessoa que se sente bem estando em público e outras pessoas não, e tu é desse tipo. E aí tu entendeu aquilo. Ah, então eu não me dou bem com as pessoas e isso é inato de algumas pessoas e outros não, eu não tive sorte e tá tudo bem. Assim é a história de um parente extremamente burro e idiota que induziu uma crença em uma criança que não sabia como reverter aquilo. É assim que acontece uma crença, entendeu? Alguém muito idiota chega a uma conclusão idiota e faz as outras pessoas acreditarem naquilo.
Hoje sabe-se, é mais do que comprovado, não existe pessoa introvertida, existe só pessoas menos extrovertidas. Não existe ninguém que queira viver isolado como um animal. Existem pessoas que simplesmente preferem grupos sociais menores. E isso tá tudo certo. Mas, enfim, vamos traduzir para a realidade as crenças. Vamos traduzir para metas concretas as crenças. É muito importante que em qualquer coisa que tu vai fazer na tua vida, tu pense positivamente e tente induzir crenças positivas. Eu consigo, vai dar certo, eu sou organizado, eu sou extrovertido, eu falo bem, eu me expresso bem, eu tenho energia, eu tenho saúde. É muito importante que tu repita tudo isso para ti. Inclusive, se tu puder escrever em um papelzinho e ficar lendo constantemente sobre as coisas que tu pensa negativas sobre si, melhor ainda, porque aí tu vai diariamente está combatendo aquilo que tem te feito mal. Por exemplo, eu já disse que eu considero que eu sou uma pessoa que me expresso muito mal. Então, todos os dias, 2, 3, 4 vezes por dia, eu leio para mim mesmo. Eu me comunico de forma clara, devagar e perfeita. Eu penso isso comigo mesmo, me imagino falando de forma devagar, coesa, para que eu crie essa crença e reforce essa crença em mim mesmo. Claro, tem outras coisas aqui, eu geralmente uso 3 afirmações positivas por vez, porque não adianta eu tentar 10.000 afirmações. Lidando com um problema de cada vez, ou como Jesus, mais ou menos como Jesus disse, combata o problema de cada dia e esquece o restante, porque Deus vai te prover todo o resto. Enfim, eu faço a mesma coisa. Acho que eu me perdi no meu ponto. Tá. Induza estados positivos a si mesmo perante qualquer atividade que tu for fazer. Vou fazer um trabalho de apresentação. Ao invés de pensar em nervosismo, vai dar tudo errado. Não. Pensa, eu vou me apresentar bem, vai dar tudo certo. Eu vou ter uma competição lá e eu tô nervoso. Não, eu estou calmo e eu vou vencer essa competição. Inclusive, essa foi a minha técnica para vencer alguns campeonatos de sinuca. Tu que não sabe, tu que é um extremo ignorante, eu sou um exímio jogador de sinuca. Se eu jogasse com um baianinho de Mauá, eu perderia para ele, mas eu perderia de um 4-6, vamos dizer. Ele é melhor do que eu, mas eu tenho certeza que eu consigo vencer dele em algumas partidas. É só eu sair um pouco na frente. No caso, é só eu... Uma posição de bolinha melhor que eu pegar, eu já venço dele tranquilamente. E quando eu vou participar de campeonatos de sinuca, o que eu faço? Eu começo a treinar 1-2 semanas antes, jogando todos os dias e já pensando no campeonato. No campeonato eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo. Eu respiro profundamente para dar taqueada de forma totalmente consciente para fazer a melhor jogada possível, mesmo no treinamento, porque quando eu chegar no campeonato eu não posso me dar o luxo de errar nada. E foi assim que eu consegui me induzir estados positivos e ganhar campeonatos e ser reconhecido como um exímio jogador. Enfim, gostando desse vídeo, tem o meu curso Mestres do Maquiavelismo no primeiro link da descrição, tu pode fazer. Deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Fui!